mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Os irmãos que estão aqui podem sentar. Meus queridos, eu quero falar um pouquinho aqui sobre esse versículo, que é importante, e Deus falou profundamente hoje ao meu coração, através desta palavra, deste versículo, e eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus falou comigo, através do Espírito Santo, poderosa palavra. A primeira verdade que eu quero identificar junto com os irmãos aqui, é quem está falando, né? É importante saber quem está falando. Aqui nesse texto, quem está falando não é João apenas registrou, não é Pedro, não é Tiago, não é Paulo. Quem está falando aqui é aquele que é antes de todas as coisas. Quem está falando aqui é aquele que criou todas as coisas e que através da sua palavra sustenta todas as coisas. Quem está falando aqui é o eterno Filho de Deus. É Jesus de Nazaré. Quem está falando aqui nesse texto é o Verbo que se fez carne e que entrou na corrente da história humana por via da encarnação para se relacionar com o ser humano. Olha que coisa interessante, irmãos. Deus, Jesus sendo Deus, eterno, autoexistente, onipotente, onisciente, onipresente, né? Sendo Ele imutável, Ele se fez homem, entrou na história humana por via da encarnação para relacionar-se com o homem, para trazer o homem de volta para Deus, para reconciliar o homem com Deus. Então, quem está falando aqui é o Senhor Jesus. A segunda verdade, irmãos, é que para quem Ele está falando aqui nesse texto? Ele está falando para os seus discípulos e, consequentemente, também para nós da igreja atual. Ele começa falando no capítulo 13 a seguir sobre a sua partida. Está próximo a morte de Jesus, está próximo também o seu sepultamento, a sua crucificação, a sua ressurreição e logo a sua ascensão ao céu. Então ele começa a falar para os discípulos sobre a sua partida. E quando ele começa a falar sobre essa questão, uma tristeza nasce no coração dos discípulos. E ele diz, olha, eu vou embora, vou voltar para o Pai, e depois da minha partida vocês vão dar continuidade à obra, vocês foram escolhidos, separados para dar continuidade ao meu ministério. E naquele momento, ele diz aos discípulos a terceira verdade, irmãos. Qual é a terceira verdade? É que Jesus nunca enganou nenhum dos seus seguidores. Jesus nunca iludiu nenhum dos seus seguidores. Ao chamar os seus discípulos, ele disse, no mundo tereis aflições. Perceba que ele disse para os discípulos que eles serão perseguidos, presos, serão torturados, humilhados, serão mortos. Então, ele revela para o discípulo as consequências daquilo. A decisão que eles tomaram de seguir a Jesus também envolvia não apenas alegria, momentos de glórias, mas também envolvia momentos de sofrimento, de perseguição. E isso não reservou-se apenas para os discípulos naquela época. A igreja da atualidade também tem sofrido perseguições as mais diversas. Talvez no Brasil nós não temos sofrido a perseguição que em outros países a igreja tem sofrido, mas nós temos sofrido também no Brasil diversas perseguições. Mas Jesus falou para nós, tende bom ânimo. Ele falou também para os discípulos, irmãos, que apesar das aflições, apesar das perseguições, eles teriam no coração uma alegria, uma paz que ninguém mais teria, a não ser aqueles que seguem a Cristo. Ele disse para os discípulos e fez para os discípulos e para a igreja promessas gloriosas. E uma delas é, eu vou voltar para o Pai, eu irei para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Enviarei outro Consolador. A palavra outro Consolador significa outro do mesmo nível, do mesmo naipe. Outro na mesma condição.
Está dizendo, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar alguém que vai estar convosco para consolá-los, vai estar convosco para guiá-los em toda a verdade, e vai estar convosco para revelar a minha glória. Perceba que Jesus, ao fazer a promessa da descida do Espírito Santo, ele está dizendo que o Espírito Santo veio para glorificá-lo na terra através da vida dos seus discípulos. E é bom saber que o Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes, ele também está conosco hoje. Em meio a essa pandemia do Covid-19, nós podemos contar com uma graça, com a ajuda, com o consolo, com a orientação do nosso amigo Espírito Santo. Isso é confortador, é consolador, saber que Jesus enviou alguém especial para cuidar da sua igreja, para cuidar do seu povo, para guiá-los em vereda segura em direção à eternidade. Ele ainda fez outras promessas, tais como que ele iria para o céu, mas ele voltaria para buscar a sua igreja. Olha que promessa gloriosa, irmãos. Ele disse para os seus discípulos e para nós que onde ele está, um dia nós também estaremos com ele. Ele vai nos buscar, ou virá nos buscar, para revelar-nos a sua glória, para nos apresentar aos anjos, para nos apresentar ao Pai. É uma promessa de Jesus Cristo. Mas também ele disse, no mundo vocês terão dores, no mundo vocês serão humilhados, desprezados, perseguidos, no mundo vocês sofrerão desprezo, serão crucificados, por causa do meu nome. Ou seja, a decisão que vocês fizeram de me seguir é uma decisão amorosa, inteligente e sábia, mas tem as suas consequências. Perceba, irmãos, que isso vem acontecendo ao longo dos séculos com aqueles que seguem a Cristo. O diabo tem perseguido a igreja, tem perseguido os seus servos, os seus filhos em todo o mundo, a fim de afastá-lo da verdade que Cristo imprimiu em nossos corações. E interessante que Jesus, quando ele diz assim, ele estava falando aquilo com propriedade. Porque Jesus, ele foi humilhado, ele foi desprezado, ele foi rejeitado, ele foi incompreendido, ele foi expulso de cidades. Então Jesus está falando de uma matéria que ele entende muito bem. Ele está falando de algo que ele passou, ele sentiu dores, a dor física, a dor moral, a dor espiritual, ele sentiu isso. Então ele nos compreende quando nós estamos passando também por dores e momentos de dificuldade. Ele nos compreende cabalmente, profundamente, lá na alma. Ele vê onde ninguém pode ver. Ele nos enxerga por dentro. E nesse momento em que o mundo, irmãos, passa por um momento difícil, um momento de lágrimas, um momento de trevas, um momento de muitas percas e perdas, momentos de muito pranto, um momento em que muitos perderam a esperança, nós temos a certeza absoluta que Deus continua no controle. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui eu quero liberar uma palavra, eu tenho certeza que dias melhores virão. Eu ouvi uma frase certa feita que diz o seguinte, que depois de uma grande tempestade virá uma grande bonança. Então depois que tudo isso passar, irmãos, haverá um tempo de prosperidade para a igreja do Senhor Jesus. Haverá um tempo de prosperidade para o nosso Brasil, para a nossa pátria. Deus vai nos abençoar em todas as áreas para a glória do seu nome. Na área financeira, na área social, em todas as áreas, Deus vai abençoar o Brasil. E Deus abençoando o Brasil, abençoa também a sua igreja. Ou, aliás, a igreja é o canal da bênção de Deus para o Brasil. E a igreja somos nós. E Deus nos levantou exatamente para momentos como esse, irmãos, fazermos a diferença. Voltando aqui ao texto, olha o que ele diz. No mundo tereis aflições.
Ou seja, enquanto nós estivermos aqui nessa dimensão física, nesse mundo, nesse sistema pecaminoso, nesse tabernáculo chamado corpo, enquanto nós estivermos aqui, nós teremos aflições. Seremos afligidos por diversas causas, por diversas razões. E Jesus não iludiu os seus discípulos, não enganou a sua igreja, disse, olha, vocês terão aflições. Vocês passarão por momentos tenebrosos. E aí eu lembro do que disse o salmista. O choro pode durar uma noite. Veja só o que ele diz. O choro pode. Ele está dizendo que vai durar. Pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Percebemos que nesse momento o mundo está passando por uma noite que parece que não vai terminar. Mas o amanhã da vitória, o amanhã da esperança, o amanhã do milagre está chegando para nós. Ele disse, no mundo tereis aflições. E aí eu não vou enumerar as inúmeras razões pelas quais nós sofremos, porque o tempo não permite, mas em seguida ele diz, mas tende bom ânimo. Obrigado, pessoal. Tende bom ânimo. O ânimo é o agente ativador da alma. Em meio às tribulações, às aflições, nós podemos ter ânimo. Não podemos parar, estagnar. Buscamos na palavra de Deus, buscamos em Cristo ânimo para continuar na caminhada. É o que está dizendo para os discípulos, tende bom ânimo. E aí eu lembro do que Deus falou para Josué, no capítulo 1, versículo 7, ele disse, Josué, ser forte e corajoso. Não desanime diante dos novos desafios que está por vir para você. É o que Deus está falando para Josué. Não retroceda, não fique estagnado, não pare, não se assombre, não se assuste com a sua nova responsabilidade, com a sua nova função, com a sua nova missão de introduzir o povo na terra prometida. Ser forte e corajoso, porque eu sou contigo. E ainda ele diz mais, não se desvie da lei nem para a direita e nem para a esquerda, mas siga em frente. Isso quer dizer o quê? Seja perseverante, seja forte, seja determinado, tenha foco, tenha alvo. Não permita que nada venha distraí-lo. Não tome atalho. Não saia do centro da minha vontade. É isso que ele está dizendo quando ele diz assim, não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Siga firme, siga avante. Está dizendo assim, tenha propósito. Tenha foco. Fique no centro da minha vontade e deixe que eu vou agir, que eu vou fazer aquilo que me cabe. É isso que ele está dizendo para nós atualmente, irmãos. Que devemos ser fortes, corajosos, determinados, não perder o ânimo diante das aflições. Porque nós podemos contar com a presença poderosa de Jesus. Outra promessa que ele fez, eu acho que é Mateus 28, não lembro bem o versículo, acho que é o final. Ele diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Perceba que ele não diz assim, eu vou estar com vocês um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano. Não é assim que ele diz. Eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, eu vou estar com vocês no vale, no deserto, nas provações, na fornalha, na cova dos leões, em toda e qualquer circunstância, eu vou estar lá para vos ajudar. Essa é uma promessa que ele fez. Então, essa promessa, irmãos, nos dá ânimo. Em meio às aflições, às tormentas e tempestade, quando nós olhamos para Jesus, para as suas promessas, nós recebemos ânimo para continuar a caminhada e para continuar cumprindo a missão que ele nos confiou. Ele diz para o discípulo, tende o quê? Tende bom ânimo. Então eu quero olhar para você agora que está em casa me vendo. Se você está desanimado, se você está agora se sentindo solitário, triste, com o coração choroso, se você está pensando em desistir, pensando em parar, a palavra para você esta noite é essa, tenha bom ânimo. É a palavra de Deus para nós. E para finalizar, ele diz assim, porque eu venci o mundo. O que ele está dizendo para nós, irmãos?
assim como eu venci o mundo, vocês também foram capacitados e habilitados para vencer o mundo. Eu já coloquei à disposição de vocês as armas necessárias que vocês precisam para vencer o mundo. Então Jesus, ele venceu lá no Getsemane através da palavra. E da oração ele venceu, ou seja, no Getsemane ele venceu com a oração. No deserto ele venceu usando a palavra, dizendo está escrito. No Calvário ele venceu com sangue. E a morte ele venceu ressuscitando ao terceiro dia. Então, ele venceu todas essas coisas que eu acabei de dizer aqui. E ele também nos habilitou para vencer todas essas coisas. Se nós somos mais que vencedores, é porque nós aprendemos com Jesus a arte de vencer as batalhas. Percebemos que ele nos ensinou como vencer batalhas. E eu estava lendo um livro de Caminho ao Trono, muito importante. E o escritor ele faz um comentário sobre a oração. Ele diz que a oração é a arena que produz o vencedor. Olha que coisa interessante. A oração é a arena que produz o vencedor. Quando nós oramos, nós estamos vencendo batalha através da oração. Um terço do ministério de Jesus foi baseado em oração. Eu vou repetir. Um terço do ministério de Jesus foi baseado na oração. Está dizendo o quê? Que a oração é uma arma poderosa para nós vencermos o inimigo e continuarmos animados para a sua vinda. E para finalizar, irmãos, Jesus em breve virá nos buscar. A igreja do Senhor Jesus não ficará para sempre nesse vale de lágrimas. Ele virá buscar a sua igreja. E ele fez uma promessa em Apocalipse capítulo 21, verso 1, que haveria novos céus e nova terra. Um dia todo o sofrimento vai acabar. E lá também está escrito que ele vai enxugar de nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá pranto, não haverá morte, não haverá luto, não haverá dor no novo céu e na nova terra. Nós estamos aqui apenas de passagem. Estamos passando, somos passageiros nessa terra, porque o nosso destino é o trono. E eu finalizo citando um texto que está em Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Veja que texto interessante. Eu descobri uma coisa importante nesse texto. Jesus diz assim, uma promessa. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Olha que interessante, percebeu? Onde Jesus está sentado agora? Ele está sentado no trono com o Pai. Ele disse, ao que vencer, ele considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Eu percebo aqui que Jesus agora está dividindo o trono com o Pai e ainda não sentou no seu trono. Sabe por quê? Ele só vai sentar no seu trono na eternidade quando a sua noiva estiver lá. Quando a sua noiva estiver lá, aí ele vai dividir o trono com a sua igreja. E aí, irmãos, nós vamos saber que valeu a pena passar por tudo isso aqui para dividir a regência do universo com o nosso amado marido Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que Deus abençoe, eu agradeço essa oportunidade. Você que está em casa, que foi abençoado por essa palavra, eu oro para que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu coração e os seus sonhos, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Grandes coisas estão por vir. Aleluia. Nós cremos na Tua palavra, Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és o Deus dessa terra.
Tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos e para os aflitos. Só Tu és, Senhor. Tu és, declare. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer na nossa nação, no nosso país. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és o rei dessa terra. Tu és o rei desse povo. És o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, declare, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Mais uma vez declare. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia. Se você pode declarar que não há ninguém como o nosso Deus. Não há ninguém como o Senhor. Ninguém é como o nosso Deus. Abra a tua boca e diga: ninguém é como o nosso Deus. Não há ninguém. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém, ninguém, ninguém é como o nosso Deus. Nós cremos que grandes coisas virão, Senhor. Ah, Deus, grandes coisas vão acontecer neste lugar.